Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dando continuidade, àquilo que temos abordado em outros vídeos. Hoje eu quero falar de um assunto que percebo que tem sido ignorado por uma parte considerável do corpo de Cristo. Olhamos para o histórico da igreja cristã e a gente entende que a igreja, na busca por equilíbrio, ela acaba oscilando entre extremos. E esse assunto específico, quando falamos da bondade, mas também da severidade do Deus que é juiz, do Deus que julga o pecado, essa abordagem tem sido delicada e de difícil compreensão para muitos dos nossos irmãos no corpo de Cristo, como eu disse, justamente por essa primeira razão, por esse primeiro fato, da igreja estar sempre oscilando entre extremos. Ouvia-se falar de um Deus que era severo. Não faz isso, menino. Deus vai pesar a mão, vai punir, vai castigar. Qualquer coisa que você fizer de errado, você vai experimentar de punição e de castigo divino. E as pessoas cresciam ou tinham aquela ideia desse Deus que é só severo, distante e está sempre pronto para punir qualquer deslize. E, infelizmente, parece que saímos de um extremo e fomos para um outro extremo, onde, na percepção de muitos, Deus não julga o pecado, pode-se viver de qualquer forma, de qualquer maneira, que isso não vai implicar em nenhum tipo de consequência, e isso também está errado. O meu propósito, obviamente, é trazer um equilíbrio do que a Bíblia ensina acerca da bondade, mas também da severidade do nosso Deus. A Bíblia fala tanto da bondade quanto da severidade do nosso Deus, e o juízo divino, a severidade de Deus, aquilo que a Bíblia ensina acerca desse Deus como juiz, é uma perfeição divina. Quando falamos da ira de Deus, nós estamos falando da santidade de Deus contra o pecado. É importante entender que o juízo divino não anula o seu amor. Eu não posso pegar um atributo de Deus e achar que um atributo do seu caráter vai ignorar, consequentemente, vai ignorar um outro aspecto do caráter de Deus. Por exemplo, a Bíblia ensina em João 3, famoso texto onde o amor de Deus é declarado, evidenciado por João. João diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, mas a Bíblia diz que quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito de Deus. Então, no verso 19, João diz que o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então perceba que para aqueles que decidem amar mais as trevas do que a luz, que não crê, juízo é inevitável. No capítulo 3, ainda no verso 36 de João, a Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João Batista, ele em sua mensagem, preparando o caminho para o Senhor, ele vai direto ao ponto: toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Capítulo 3 de Mateus, dos versos 8 até o verso 10. Jesus também falou sobre juízo. É óbvio que a abordagem inicial da mensagem do Senhor não foi o juízo. A Bíblia fala de juízo sendo pronunciado em um contexto muito específico, onde inúmeros milagres foram operados e não houve arrependimento. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 20, a Bíblia diz que passou então Jesus a denunciar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Para perceber o detalhe: pelo fato de não terem se arrependido. Então, numerosos milagres foram operados, e porque não houve arrependimento, então Jesus vai lançar juízo, uma mensagem, como o texto diz, de denúncia sobre aquela cidade, porque mesmo tendo visto numerosos milagres, não se arrependeram. Então ele fala de Corazim, Betsaida, de Tiro e Sidom experimentando um juízo inferior, menor ou de menor rigor do que Corazim, Betsaida. Sodoma e Gomorra recebendo um juízo inferior do que próprio Cafarnaum vai experimentar
porque tiveram a oportunidade de se arrependerem e não se arrependeram. A Bíblia fala de uma ira de Deus que se revela do céu. Você vai para as epístolas, Romanos capítulo 1, dos versos 18 em diante, Paulo fala aos romanos acerca daqueles que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, porque as coisas criadas revelam seus atributos invisíveis, seu eterno poder, também a sua própria divindade. E mesmo eles tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, antes tornaram-se nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A Bíblia diz que as mulheres mudaram o seu modo natural das relações sexuais, os homens se inflamaram mutuamente, recebendo em si mesmos o merecido castigo. E nesse contexto, no verso 18, Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão dos homens. Esse é o alvo da ira de Deus, a impiedade, a perversão, o pecado. No capítulo 2 de Romanos, vale também destacar essa escritura, Romanos capítulo 2, a partir do verso 1, dentro ainda desse contexto do juízo, o apóstolo Paulo vai deixar claro: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, porém, que condenas os que praticam, fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente. E a palavra impenitente usada por Paulo aqui, ele está falando de um coração que se recusa a se arrepender. Ele diz: acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu também e também ao grego. Então você vai perceber no capítulo 11 de Romanos, no verso 22, o apóstolo Paulo fala claramente acerca da bondade e da severidade de Deus. E ele deixa claro no contexto, obviamente vale destacar que ele está mencionando Israel, que por causa da sua infidelidade, não ramos naturais, não creram no Senhor e foram arrancados pela sua transgressão. No verso 11, Paulo diz: veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. A Bíblia diz, verso 14 e 15, porque o fato de terem sido eles rejeitados por causa de sua incredulidade trouxe reconciliação ao mundo. Que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então ele vai explicar, mas dirá: alguns dos ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, não terem recebido o Messias da primeira vinda, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, no 22, ele diz: considerar a bondade e a severidade de Deus. Eu lembro de uma ocasião perguntar a uma irmã: Deus é bondoso ou severo? Ela disse bondoso, mas eu disse: a Bíblia orienta a considerar a bondade e a severidade de Deus. Não, mas ele é bondoso. Aí eu percebi o sintoma daquilo que falei no início, do equilíbrio ou do desequilíbrio em considerar somente um aspecto do caráter de Deus, ignorando o outro aspecto do caráter. Ele é tão bondoso quanto severo, e ele vai se revelar bondoso ou severo à luz do meu comportamento. Ele deixa claro, o texto deixa claro, que pela sua incredulidade eles foram quebrados, pela fé nós estamos firmes,
não devemos nos ensoberbecermos, mas temermos. Ele diz, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, em verso 22, ele explica, considere a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte tu também serás cortado. Então você percebe o ensino inquestionável das Escrituras no que diz respeito a esse aspecto do caráter de Deus, esse Deus que é juiz, esse Deus que a Bíblia diz claramente que horrível coisa é cair nas mãos desse Deus vivo. A ele pertence a vingança, e o contexto dessas palavras é Hebreus capítulo 10. O autor aos Hebreus, depois de mostrar que o sangue dos animais era insuficiente e resolver o problema do pecado, Hebreus 10:4 diz que é impossível que o sangue de bodes e de touros remova os pecados. Então fala de Cristo e com a única oferta, a sua entrega nos santificou, nos aperfeiçoou, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, devemos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele diz isso no verso 25, não deixar de congregar, fazer admoestações. Então, no verso 26, o autor aos Hebreus deixa claro que se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, Hebreus diz, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, a Bíblia descreve certa expectativa de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, olha a seriedade desse texto. 2 ou 3 testemunhas morrem quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, Hebreus diz, de quão mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, ultrajou o Espírito da graça. A Bíblia diz, ora, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então percebe claro, como eu disse, um amplo e vasto ensino. É por isso que precisamos de temor na nossa caminhada. A Bíblia fala em 1 Pedro 1,17 que se invocamos como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Um amigo, pastor Jorge, ele diz que temor é tremer com reverência diante do privilégio da presença e da maravilha da palavra do Senhor. É honrar o que ele honra, amar o que ele ama, detestar o que ele detesta e fazer do interesse dele o nosso interesse. Nesse caso, se tememos ao Senhor, vamos detestar o que ele detesta, vamos detestar o pecado, porque o pecado, ele é o alvo da justiça e do juízo divino. Então é uma necessidade de nós nos portarmos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Hebreus 12, 28 e 29 diz, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então a Bíblia coloca o temor nesse contexto do nosso Deus como um fogo consumidor, e o temor vai nos guardar de entrar nesse terreno de pecado deliberado que consequentemente vai levar ao juízo divino. É necessário, é indispensável o temor na nossa caminhada. Para encerrar, eu sei que há uma confusão também acerca de juízo imediato e não imediato. Por exemplo, 1 Timóteo 5, verso 4, verso 24, Paulo diz, os pecados de alguns são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. E às vezes nós temos ou não sabemos ao certo por que há juízo em alguns momentos, juízo imediato, em outros casos não há juízo imediato, mas o que precisamos considerar é que muitas vezes Deus está sendo longânimo, esperando e desejando que haja arrependimento. Apocalipse capítulo 2, os versos 20 e 23, deixa claro isso, que ela profetiza que estava seduzindo os homens do Senhor, o povo de Deus, a praticar a imoralidade. A Bíblia deixa claro que o Senhor Jesus diz a ela, estou dando tempo para que ela se arrependa. E se não se arrepender, a Bíblia deixa claro, vou matar os seus filhos, vou prostrá-la de cama, vou matar os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. É curioso que o texto deixa claro, essa mulher, essa Jezabel, ela não só praticava a imoralidade, como também seduzia os servos do Senhor.
E o texto está dizendo no verso 21 que o Senhor está dando tempo para que ela se arrependa e ela não quer se arrepender. Percebam a atitude, o texto deixa claro uma atitude de rebeldia deliberada contra Deus, tempo, misericórdia, longanimidade, oferecendo oportunidade de arrependimento, e o texto deixa claro que ela não queria se arrepender. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Isso é um fato incontestável da palavra. Tiago 2, verso 13 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas quando a misericórdia não é abraçada, seguida de arrependimento, o que se seguirá é o juízo. E esse é um ensino, como eu disse, tão amplo e vasto na palavra de Deus. Por fim, a Bíblia deixa claro acerca desse juízo vindouro em Apocalipse 20, a partir do verso 11. A Bíblia descreve um juízo do trono branco, onde Deus, a Bíblia diz que os mortos, Jesus ensinou que haveria ressurreição para juízo, João 5, 28. Os mortos ressuscitam, são julgados por suas obras e então são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E alguns, no senso de justiça, eles dizem: por que Deus não intervém no mundo e acaba com todo o mal e julga de uma vez por todas? Sabe, justiça tardia não é necessariamente justiça negada. Vai chegar um tempo de prestação de contas, onde o Senhor vai sim, de fato, prestar contas, e o juízo do trono branco é uma evidência disso, onde o mal vai ser corretamente, justamente punido. E quando você pensa por essa perspectiva, você entende que juízo é uma coisa boa. Deus, essa faceta do caráter de Deus, esse Deus que é severo, esse Deus que é juiz, esse Deus que é fogo consumidor, isso é uma coisa boa, porque sabemos que todo o mal vai ser devidamente julgado, punido por esse Deus justo, direito e correto. Espero que você tenha sido abençoado. Não deixe aqui de se inscrever no canal, deixar o seu like e de compartilhar essa mensagem. Um grande abraço.